programa Descobrindo o Paraná de hoje está na maravilhosa e encantadora cidade de Irati. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Estou na estação ferroviária do trenzinho, né, senhora O Araújo? trenzinho. Um prazer conhecer o senhor. O prazer é mútuo. E eu quero saber da história, porque essa estação aqui, ela é o início de Irati. Ela é uma homenagem ao início de Irati. Porque Irati basicamente iniciou com a chegada dos trilhos aqui nesse espaço que era chamado Covalzinho. Agora eu quero saber por que Covalzinho? Covalzinho porque nós tínhamos a ausência dos tropeiros que antigamente traziam riquezas para as comunidades. Eles vinham com mercadorias, vinham com animais, portando tropas, né? E passavam pelas comunidades e ali deixavam as suas mercadorias encomendadas, alguns animais, e também comiam. E como o Irati não era o caminho dos tropeiros, ela criou um caminho alternativo que desviava o caminho onde os tropeiros eram assíduos, passando por uma outra região. E quando passava por cima aqui do morro que temos aqui na frente, que chamava Covalzinho aqui antes. Então os tropeiros disseram, vamos parar ali no Covalzinho, porque plantava muita couve. Plantava muita couve, vamos parar lá no Covalzinho, comer uma couve com carne de porco, com feijão. Depois seguimos viagem e desviavam também alguns pedágios, não pagavam alguns pedágios, saíam lá na frente para não pagar esse pedágio. Então aí começou do Covalzinho, com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro, 1889, por minha satisfação foi um dos meus avós paterno que vinha com os trilhos, ele era da Estrada de Ferro. Preparava a estação, construía como ele construiu essa estação, e minha avó era telegrafista e ensinava o telégrafo, e ele ensinava o guarda-freio, o guarda-chaves. Lá tem um vagão com uma pessoa em cima, lá na frente, aquele era o guarda-freio, que quando tinha descida ele freava o trem para não descarrilhar, para não disparar, né? Então ali tem uma criança sentada no trilho, tem um cabrito que muito pouca gente enxerga perto do trilho também, e bastante gente, a lenha que era colocada atrás assim para o maquinista pôr na caldeira, e as pensões que eram para os mascates que passavam para pousar e dormir. Esse é o início de Irati, o começo, e daí foi trocado o nome de Covalzinho por Irati. Porque Irati, em Tupi-Guarani, é rio de mel. E aqui tinha muita abelhinha, Iraitim, que fabricava um melzinho muito gostoso, e uns caboclos que chegaram antes deram o nome de Iratim, lá onde hoje nós temos o nome bonito, né? Irati Velho. Irati com Y primeiro, depois. E para minha outra satisfação, minha mãe nasceu no dia... No mês e no ano da emancipação do município, e meu avô deu o nome de Iratila. Eu sou filho da Irati. Com a linha férrea, seu Araújo, com o trem chegando aqui, começa a desenvolver a cidade. Começou a desenvolver a cidade. Quais foram as primeiras porque coisas aqui, que além apareceram? do trilho passar por aqui, era um entroncamento da Estrada de Ferro. Aqui no Riozinho, que é um distrito de Irati, tinha uma linha que ia para Foz e outra ia para o norte do Paraná. Então criou-se uma atração muito grande para virem as pessoas. E o governo federal, meu avô Manuel Graça... Um ponto estratégico, então. Um ponto estratégico. Meu avô, que morava em Bateias, Campo Largo, ele atendia dos imigrantes que chegavam lá de todas as nacionalidades. E quando eu levei-o para cá, ele montou um armazém aqui e montou uma estrutura com o governo federal para receber os imigrantes que vinham, os holandeses primeiro, ucranianos, alemães, poloneses e italianos.
Ele recebia aqui em Gonçalves Júnior, no armazém dele, fornecia toda a alimentação, pagava para eles limparem os terrenos, construir as primeiras casas e depois recebia do governo federal tudo de volta. Mas os holandeses, que foram os primeiros que chegaram, eles saíram lá do porto de Roterdã, que era mais ou menos envolvido, cidade, não se aclimataram aqui no Gonçalves Júnior, que era roça, ainda era muito mato. E foram embora em 1911. Então eles não se adaptaram aqui. Eles chegaram em 1908, foram embora em 1908 e 11 fundaram Carambeí. Olha só. Carambeí foi fundado por... Mas tiveram que passar por aqui primeiro. Passaram por aqui, daí fundaram Carambeí e tem o livro que foi escrito sobre Carambeí, que conta toda essa história e me homenageia também com 2 páginas do livro. Então, senhor Araújo, o primeiro comércio que teve foi uma venda. Foi um armazém. Um armazém grande. Foi, e muita gente que vinha atrás do progresso que o trem trazia foi montando bodegas. Naquele tempo, até o do meu avô era bodega. O nome era bodega. Então... Tinha aquelas tulhas de tirar com uma concha, pôr no pacotinho e pesar naquela balança de dois pratos, uma com os pesos e outra com a mercadoria. Então era assim antigamente. E foi ali no lado da Casa da Cultura que foi o primeiro armazém do meu avô, porque ali era todo dele, aquele espaço lá. E foi vindo, então os poloneses, os ucranianos vinham fazer muita compra aqui, eles só compravam aqui, porque lá o armazém tinha algumas coisas, mas eles queriam algumas coisas que não encontravam lá, então vinham fazer compra em Irati. Na Sexta-feira Santa, por exemplo, que tinha o filme de Paixão de Cristo, no nosso cinema, um filme mudo, dos primeiros cinemas do Brasil com sala fixa. Olha só. Cine Teatro Central, sala fixa. 1940, parece que ele foi. Então eles vinham na Sexta-feira Santa, milhares de carrocinhas para assistir, que era durante todo o dia passava o filme. Então eles vinham assistir e aí fazia o movimento inicial do faturamento da cidade. Os imigrantes, quando chegaram aqui, eles se adaptaram ao clima, né? Alguns, e já foram em relação às plantações. Foram se agregando a construção. A população e as atividades. Né? Apesar que eles em Gonçalves Júnior, aqui dá uns 20, 30 quilômetros aqui de distância, mas de carrocinha eles vinham quase todo o final de semana para fazer alguma coisa em cartório e alguma coisa eles vinham de lá e traziam, logicamente, mercadorias. Os poloneses, entre todas as 5 etnias que eu mencionei, foram os mais influentes. Até dizia uma brincadeira que a nossa santa está lá em cima assim, dizendo, dali para cá tudo é polaco. Porque os poloneses foram os mais influentes na culinária, no mercado, na língua, em todas as atividades. Além dos outros que também tiveram, ucranianos têm também uma participação grande, alemães mais ou menos, italianos, tem muitas famílias italianas, e, enfim, eles se adaptaram à sociedade e trouxeram a cultura deles de uma forma econômica. E o senhor tem conhecimento que algumas famílias participaram da guerra nessa época? Foi em 1940, vieram de lá por causa disso, 42, né? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, houve uma convocação para voluntários e Irati foi um dos maiores voluntariados. Tem ali até o monumento que eu mostrei para vocês, que tem ali mais ou menos uns 40, 50 expedicionários, inclusive Virginia Leite. Quem era Virginia Leite? Virginia Leite era uma enfermeira aqui em Irati, da família Leite, uma família muito tradicional daqui, e ela se alistou voluntariamente e foi uma das pessoas que mais trabalhou, porque a Segunda Guerra era tiro de perto, de cima, tinha que estar totalmente previsto o atendimento dos feridos, né? Então ela foi, e hoje até hoje... Uma peça essencial, né? Foi essencial. E os outros também foram essenciais. Senhor Araújo, em relação a uma fase cronológica que a gente fala, né?
o que o senhor vê de diferente, de evolução que aconteceu da cidade quando ela se iniciou até os tempos de hoje? Irati, como nós já mencionamos, ele teve uma afluência bastante grande dentro do momento que era lá, por causa da chegada do trilho, do entroncamento e tudo mais. Mas foi uma cidade que ainda hoje é provinciana, não é uma cidade hoje com 62 mil habitantes. Ela teve um início assim explosivo Depois para aquele momento, para o comércio que existia naquele momento, para a política que existia naquele momento. Então, em 44 teve a Segunda Guerra Mundial e cada cidadezinha, pequena, média, grande, escolheu alguns cidadãos eméritos para cuidar da população, para não deixar a população fazer coisas que intervissem ou fossem contra o momento da guerra. Então, essas pessoas que foram escolhidas foram denominadas de coronéis. Mas coronéis não pela patente, mas pela condição. Né? Então, eles se radicaram e continuaram na cidade, como nós tivemos aqui uns 10 coronéis, inclusive meu avô, que era Coronel Graça, Coronel Emílio Gomes, Coronel Pires, Coronel Saboia. Eram todas pessoas que tinham uma influência na população para ver o que podia fazer, o que não podia fazer por causa da guerra que estava muito acirrada. E aí, a partir desses momentos, aí a Irati, que era uma cidade, uma vilazinha, começou a desenvolver. Os coronéis começaram a trabalhar pela cidade, começou a desenvolver e tinha uma perspectiva de se tornar uma grande cidade do Paraná. Que já estava seguindo um ritmo assim, né? Já estava seguindo um ritmo assim, mas motivado pela Segunda Guerra e outras coisas que foram acontecendo depois, que prejudicaram a economia, então ela parou um pouco no tempo. E se tornou uma cidade mais provinciana, mas com muita história, com muitas pessoas. Nós tivemos 4 governadores de Irati. Emílio Gomes, João Mansur, mais um ou dois que eu não estou lembrado do nome, foram pessoas oriundas de Irati, que foram governadores efetivos e alguns temporários por alguns momentos. Então, houve assim um momento político, um momento comercial, econômico, social, futebolístico, esportivo também, com o nosso Irati Sport Clube, foi campeão paranaense também. E era uma cidade assim que estava mantendo suas tradições e mesmo pensando um pouco na parte econômica, né? Mas não evoluiu como o passado tinha assim identificado que seria a evolução. E nós ficamos ali muitos anos, ainda estamos por muitos anos, com o mesmo número de população. Cidade que ainda vive aquele passado. Aquele passado, nós temos as tradições aqui, nossa, aquele passado do olho no olho, não do dedinho na tecla, ainda existe. Aqui, por exemplo, no parque... Do fio do bigode. As pessoas se reúnem para falar pessoalmente, não é para... Se reúnem, fazem grupinhos, aqui sentam. Ali é um palco de música. Quando tem o trenzinho, eles têm um conjunto de sanfoneiro, gaiteiro que toca, fica cheio de gente lá assim, trocando informação, conversando, fazendo aquele intercâmbio de amizade, de parentesco, que é mais ou menos o tópico social de Irati. É sair, procurar o seu vizinho, procurar a sua... Porque todo mundo se conhece, né? Então é aquela coisa gostosa. Todo mundo se conhece. Não, e na maior parte da cidade maior é tudo por mensagem. Pelo celular. Então, Irati, mais ou menos isso. As igrejas, como temos aqui a Nossa Senhora Aparecida, temos a Igreja Matriz, a Igreja São Miguel,
nós temos talvez um número de igrejas bem maior do que Qualquer outra cidade. uma população, a média da nossa população. Igrejas ucranianas, igrejas presbiterianas, de todas as vertentes religiosas nós temos igrejas aqui. Gonçalves Júnior tem igreja, todos os distritos de Irati têm a sua igreja e não são igrejas pequenas, são igrejas importantes, que têm uma tradição. E a Santa, né? A Santa Como que surgiu esse parque lindo? tinha recém fechado a olaria Santa Terezinha, que estava do outro lado do lago, e aqui, onde tem o lago, era o barreiro. Era retirada do... Era tirado Da matéria-prima. da matéria-prima, com gaiotinhas que puxadas com burrinhos e tal. Era bem rústico assim. Era para tirar do barro. Até eu, normalmente, a piazada, como eu dizia, vinha tomar banho, aí se sujava tudo e depois apanhava em casa. Então, era um local que não tinha nem urbanização em volta. Era tudo meio aberto, assim, não tinha ruas, não tinha muitas casas e só ficou uma casa do tempo que está lá do outro lado, que está ainda aquela uma das mais antigas. E começou a fazer a limpeza primeiro do barreiro, tirar toda aquela... E quando ele começou a limpar o barreiro, ele viu que as vertentes... Era uma lá de mina. Era uma mina insuperável de água pura, água límpida. Então, até ele tirar o barro, ainda ficava... Depois ele tirou todo esse barro com draga, das dragas daquela época, 1990 mais ou menos. Tirou todo aquele barro e começou a verter a água. E aí ele foi criando cada espaço, foi criando... Lá tinha a ilha, aquela ilha que tem lá, que era... Que aqui parece um cantinho de cada memória, né? Aquela ilha povoada, depois nós vamos ver assim, de animais. Depois veio as churrasqueiras, aqui era uma lanchonete. Foi criada a churrasqueira, foi criado um lugar com umas 6, 7 cabaninhas assim cobertas com churrasqueira e uma mesa para as pessoas sentarem. O barracão depois, com festa do pêssego, festa do borrego no rolete. Borrego no rolete, para quem não sabe, é o carneirinho de 6 meses a 1 ano, que foi criado aqui em Irati, esse prato. Lá nessa cerâmica existia uma santa. Existia uma capela. Era uma capelinha. Capelinha na frente, tem fotos dessa capelinha. ficou até hoje. Que tinha a santinha. Não, a capela Não, era a capela de madeira, que tinha missa, tinha tudo, quando tinha a olaria, porque era uma capela dos funcionários da olaria. E lá tinha a imagem da Santa Terezinha. E essa santa, quando foi demolida a capela, foi retirada, quando foi feito o parque aquático, foi feita a gruta para então ela. Se preserva hoje a gruta. A gruta, e sempre tem gente lá, e tem até alguns votos assim de terem conseguido algum milagre, alguma ajuda, bênção. Tem muita coisa ali que dá para identificar esses possíveis ajudas fé, né? divinas, né? Senhor Araújo, da onde que surgiu a ideia do trenzinho? O trenzinho é uma homenagem, como nós vimos, ao início de Irati, que foi através dos trilhos da Estrada de Ferro. Então, quando o Alfredo criou o parque, já veio a ideia de Não pode ficar sem homenagear o trenzinho para que não fique desparcerado da história de Irati. E aí esse trenzinho foi trabalhado todo no pátio da prefeitura, foi com o motor de um Willys, a caixa de marcha de um Jeep. Foi feito tudo assim com o material que estava assim à disposição no pátio da prefeitura, que lá tinha marcenaria, tinha oficina mecânica, tinha tudo. Então foi feito essa belezura que já tem 30 e poucos anos ou 30 mais. e poucos anos de história. De história. Começou assim com 50, 100 pessoas por cada dia. E hoje, quantas pessoas passam? Hoje nós já chegamos a carregar 1.500. Em um dia. Em um dia. Mas normalmente é de 800 a 1.200 pessoas. E o trajeto? Quando o dia tem essa... Tá bonito. Tá lindo. O trajeto tem a marca ali na pista de caminhada, dá 800 metros.
Nós estamos no Morro da Santa, que é conhecido, mas ele tem um outro nome, né? Eu queria saber a história desse lugar lindo aqui. Muita gente atualmente, principalmente os que vêm de fora, o nome um pouquinho mais clássico, Colina Nossa Senhora das Graças. Colina Nossa Senhora das Graças. É o espaço hoje, talvez não digo mais antigo socialmente, 57 que foi construído, mas ele representa para Irati o maior atrativo turístico que nós temos. E aqui tinha uma curiosidade que eu conto para todo mundo, elas ficam assim meio em dúvida, que nós chegávamos aqui, bem aqui onde tem a Santa, tinha uma árvore tombada que tinha virado pedra. Como assim, senhor? Falsificado. Tem madeiras que caem, com muitos anos falsifica, ela fica petrificada. Então nós olhávamos aquela árvore e tal, e eu estudava lá no São Vicente, que era de padres, nós chegávamos lá, Padre Lima, Padre Rui, lá naquele morro lá em cima tem uma árvore que está no chão e é de pedra. Daí eles diziam assim para nós, não filho, lá foi o seguinte, lá tinha um agricultor que queria fazer uma roça lá e cortou aquela árvore numa sexta-feira santa. Ela caiu e virou pedra. Então essa história... Essa história é o que divulgou, as pessoas sabem. Que as pessoas sabem. E aí, com o passar do tempo, mesmo lá no São Vicente, numa reunião que tiveram alguns cidadãos da sociedade, padres, eram 5, 6, que estava em véspera do cinquentenário de Irati, que foi em 1957, 7 de abril de 1957, e queriam fazer alguma coisa que marcasse o cinquentenário. E discutiram até que um dos participantes, Jorge Garzuzzi, que era uma pessoa influente na sociedade, disse, por que nós não construímos uma imagem lá naquele morro, uma imagem de uma santa, por exemplo? Um santuário. E a ideia foi comprada. Todos os outros, não, seria muito importante. Daí aonde que tem uma pessoa que podia fazer uma imagem de uns 12, 14 metros de altura em um pedestal? Daí fizeram uma consulta, não tinha internet naquele tempo, consulta aí. E chegou que em Campinas tinha o Giotto, que trabalhava com esculturas em pedra e tudo mais. Então fizeram uma viagem para lá, o Jorge Garzuzzi foi lá e conversou com ele, ele aceitou a incumbência de fazer. Isso uns 4, 5 meses antes do cinquentenário dos festejos. Então, ele fez mais ou menos umas 20 e poucas, ela é dividida em peças, agora não aparecem as divisões, até pouco tempo, antes de pintar, apareciam as divisões. E cada caminhoneiro de Irati que viajava para a região de Campinas trazia uma peça como uma homenagem ao santo. E chegou aqui, tinha o José Jacob Vasilevski, que era engenheiro, ele que foi responsável pela fundação. E essa fundação, por incrível que pareça, ela tem a mesma profundidade que a altura da Santa. Não, a altura do pedestal. Para baixo tem armação de todo jeito. Já visto que desde 57 até hoje não houve, mesmo com ventanias, vendavais, não houve nenhum abalo na Santa. Então veio e começaram a montar para o cinquentenário, que era em abril de 57. Mas daí chegou alguém aqui dessa equipe lá e olhou, as mãos da Santa estavam voltadas para cima. Nossa, mas aqui nós queríamos uma imagem que ela ficasse espargindo graças para a cidade. Aí montaram um andaime aqui grande. Para você ter uma ideia, uma mão daquela na quase a altura de uma criança, só o tamanho da mão. Montaram um andaime e fizeram um furo em cada pulso da Santa. Cortaram o ferro e a mão desceu. Daí foi 8 baldes de cimento em cada buraco. Você vê o tamanho. E ela estava ali o andaime, né? Aqui
esperar secar para depois ir lá examinar. Deu um vendaval, primeiro milagre da santa. O andame caiu, ficou apoiado só pelo dedo indicador da mão esquerda dela aqui, ó. Ficou apoiado, aí subiram com cuidado, retiraram e ela não teve nenhum abalo. E vejo a fragilidade que teria ali para ela produzir esse evento, né? Então já ficou marcado assim, todo mundo, como o primeiro milagre da santa. E aí, eu digo, a mensagem passou para todo o estado, para outros estados do Brasil e até para o exterior. E começou a vir gente, só que a subida ali era muito íngreme. E aqui tinha essa ruazinha, mas também não era asfaltada, era de terra. Mas sempre vinha gente, não tinha esse pátio grande aqui, terminava a Santa, já começava o barranco, né, o morro. Mas devagarzinho foi construindo cada coisa, foi construindo esses outros espaços ali, como ali que é um relicário, ali as pessoas fazem as suas orações pedindo bênçãos, tem algumas mensagens de graças que receberam, e está ali, tem uma capelinha ali atrás, aqui também é uma capela, né? E lá tem uma lojinha de lembranças da Santa. É um espaço, vamos dizer assim, como o Parque Aquático, um espaço muito social, que diz um dos espaços mais sociais de Irati, é o espaço mais religioso de Irati aqui, independente das igrejas que tem as missas todos os dias, que ninguém falta. Então a cidade também. de Irati só tem que agradecer, né? Agradecer Nossa Senhora das Graças, com essa bênção para que aí, ela sempre esteja espargindo as graças pela qual foi concebida e foi modificada para isso acontecer, e ela espante graças para toda a nossa população do nosso Rio de Mel, que Irati, Tupi-Guarani é Rio de Mel. O programa Descobrindo Paraná vai ficando por aqui, lembrando que ele está disponível no portal tourbr.com.br. Desejo a vocês uma santa e abençoada semana. No Paraná, no Paraná, no Paraná,